boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas dessa tarde, com a presença do Juarez Pinheiro. Ele é secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança do município do Rio Grande. E o tema de hoje é Maio Amarelo, as ações para promover um trânsito mais seguro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Boa tarde a ti, boa tarde a todos os telespectadores do TV O Farol do Sul. Secretário, eu gostaria que o senhor começasse, falando para a gente, então, sobre a importância dessa campanha e qual é a mensagem deste ano. Bem, a campanha é muito importante, por uma série de razões. Na verdade, a gente chama de movimento. O movimento Maio Amarelo, ele se iniciou em 2011, quando a ONU, no dia 14 de maio, lançou a campanha chamada a Recuperação em uma década dos acidentes de trânsito. Ou seja, preocupação do próprio organismo internacional, no sentido de que os índices de incidentes na questão de trânsito diminuíssem em face do grande número de óbitos que a atividade viária decorria. Secretário, então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, então, quais as ações que já estão sendo realizadas, desde o meio da semana. Bem, nós fizemos o lançamento da campanha de uma forma bem significativa, homenageando uma pessoa que nos deixou em março e por uma razão de acidente de trânsito. Foi a professora Aimee Bolanhos. A professora Aimee Bolanhos morava no Cassino, estava levando o lixo até o local adequado, na calçada da Avenida Rio Grande, quando foi pega por um veículo de uma pessoa que dirigia alcoolizada. Então nós queremos homenagear a professora, que era também uma poeta, escrevia sobre literatura, que perdeu sua vida por irresponsabilidade no trânsito. Então nós entendemos, e acho que os rio-grandinos, a partir daquele momento, pela significação que aquele fato teve, porque nos tocou a todos muito perto, de que não vai ser essa campanha que se iniciou já no dia 30, apenas uma coisa burocrática de cumprir uma rotina administrativa de um organismo de trânsito. Não, nós queremos que seja realmente um período de reflexão, de debates. Se nós tirarmos, por exemplo, mortes por moléstia ou causas comuns de saúde, nós temos dois fatos que são geradores do maior número de mortes. O primeiro é o uso de arma de fogo. Nós, no Brasil, temos hoje em torno de 38 mil pessoas que perdem a vida por homicídios por utilização da arma de fogo. E, em segundo lugar, nós temos os acidentes de trânsito com vítima fatal, que no Brasil chegou no ano de 2024 em torno de 25 mil ocorrências. Ou seja, 25 mil pessoas no Brasil perderam a vida por atropelamentos, por uso de álcool por parte de motoristas, por falta de uso de equipamentos como cinto de segurança. Então, a gente vê o quanto é importante. A gente está acostumado nos jornais a ver, assim, quando há eventualmente algum homicídio por arma de fogo, onde normalmente são homens que morrem nesse sentido, 90%, mas o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito, que a gente chama de sinistros de trânsito, é tão grande quanto. Ou seja, 25 mil morrem por acidentes de trânsito e 38 mil por uso de arma de fogo. E essa campanha realmente ela é muito importante, Principalmente se tratando desse trágico acidente que aconteceu há tão pouco tempo e afetou tantas pessoas, Foi bem grande o impacto que teve aqui na região, por ser uma professora muito conhecida. Mas é bom trazer esse caso porque, assim como ela era conhecida, quantos acidentes acontecem com pessoas comuns, pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento, assim, na mídia, E realmente só passa, E a gente sabe que é muito grande o número de acidentes fatais. O senhor está trazendo aqui para a gente esses exemplos. E é preciso essa conscientização não só no mês de maio, mas durante todo o ano, As pessoas precisam ter essa consciência
de um trânsito seguro, o que é necessário fazer. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também em relação a isso. Exato, Bruna. Nós tivemos no Rio Grande do Sul 1.456 mortes no trânsito, pegando então todo o estado. E a gente verifica que enquanto o número de pessoas que morrem por arma de fogo está diminuindo no Brasil, na questão dos acidentes de trânsito está aumentando o número de vítimas fatais. Então, mais do que nunca, é preciso que a imprensa, que tem cumprido o seu papel no sentido de divulgar esses casos, de divulgar que não se deve dirigir quando se ingeriu álcool, não se pode ter quando ocorre, quando se dirige mais que 34 miligramas por litro de sangue, e também a sociedade civil como um todo, aí envolvendo entidades de classe, seja a CREA, seja a OAB, aí envolvendo o SEST Senat, que faz um excelente trabalho na questão do trânsito e transporte, ou seja, toda a sociedade. E os que usam carro e os que não usam também. Porque os que usam carro, por exemplo, eles têm que manter aquele veículo em condições de uso. Sempre que for se deslocar para uma distância um pouco maior, verificar se os equipamentos estão em dia, se os freios estão funcionando, se também os pneus estão adequados, tá? Para que não coloquem em risco a vida de outras pessoas. A gente vê que o maior número de vítimas ocorre em estradas federais e estaduais. E 60% dos casos é por colisões frontais, 60%. E 50%, principalmente nas vias, nas BRs e IRS, ocorre com caminhões pesados, ônibus e caminhões de transporte. Então, nós temos que investir, o poder público tem que investir principalmente em educação no trânsito. Nós, aqui em Rio Grande, eu quando cheguei em janeiro, encontrei um setor, os agentes de trânsito, pessoas altamente qualificadas, que são respeitadas pela comunidade de Rio Grande, pelo trabalho que exercem. Muito menos de estarem multando, mas estarem orientando. Antes chamavam dos cinzinhas, hoje eles têm um uniforme padronizado, com as cores que se utilizam mundialmente para quem trabalha com trânsito, e eles têm um núcleo de educação no trânsito. Ou seja, temos profissionais que se dirigem às escolas públicas, tanto municipais como estaduais, para orientar as nossas crianças, que estão formando ali a sua estrutura emocional, para que respeitem o trânsito, conheçam a legislação e assim possam passar para os seus pais e evitar que desastres que às vezes ceifam mais de uma vida no mesmo sinistro continuem como uma normalização. Quer dizer, isso não é normal. O Brasil se encontra no lugar 126, tristemente, no comparativo dos países, com o maior número de acidentes. Então temos que mudar essa cultura. E a participação de todos é fundamental. E acho, Bruna, a tua pergunta muito oportuna, porque tu colocas essa questão da educação no trânsito. Então, durante esse mês de maio, nós vamos ter uma série de iniciativas, seja na beira das estradas, seja em escolas, seja em shopping centers, demonstrando como se deve se portar à beira de uma via, como atravessar a rua de forma adequada, a importância do uso da faixa de segurança e a importância que os motoristas saibam que, quando beberem, não podem dirigir. Ou seja, bebeu, não dirige. Se vai ir numa festa de familiares ou mesmo em algum show, então pegue um aplicativo e pode ir lá tomar sua cerveja, mas não dirija quando sair de lá, porque é aí que, na maior parte das vezes, que acontecem esses acidentes fatais. Nós, e aqui a pessoa não está colocando só a sua vida em risco, né? Ela está colocando a vida do outro ali. A gente não sabe se é um pedestre, se está dirigindo um carro, uma moto, uma bicicleta, né? É muito perigoso e a pessoa precisa ter essa conscientização, né? Não é só a sua vida, tem a do próximo também. Muito bem, Bruna, exatamente isso. E normalmente o transeunte, ele fica muito impossibilitado frente
a um equipamento motorizado, né? Então é preciso estar sempre atento aos sinais, não ultrapassar, com sinal amarelo já ter toda a atenção para ultrapassar, e nem se fala em sinal vermelho, né? Quer dizer, é preciso que se tenha também por parte do usuário os cuidados, ou seja, o usuário também não pode deixar de desobedecer. Por isso que essa campanha é para todos, é para quem dirige e para quem não dirige. Nós temos estatísticas que mostram que a maior parte dos óbitos em trânsito ocorre com homens, porque normalmente o homem trabalha com o carro, assim como as mulheres, mas em maior número, durante o dia, que os acidentes ocorrem em especial à noite, tem um percentual maior, mas também ocorrem nos demais turnos, mas à noite é onde mais ocorrem esses acidentes. E veja bem, pensando no país como um todo, o Brasil gasta 50 bilhões de reais para manter a parte assistencial e econômica aquelas pessoas que se acidentam, mas não perdem a vida, mas ficam impossibilitadas de trabalhar. Então, todos nós temos que pagar essa conta, uma conta que, segundo os últimos cálculos, chega a 50 bilhões, seja em tratamento médico, seja em benefícios que precisam ser, o Estado tem que disponibilizar para essas pessoas. E a gente sabe que essa campanha, ela está em desenvolvimento há alguns anos já, né? E ao invés de ter aquele baixa nos números, a gente só percebe o crescimento, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje para conversar sobre a importância da campanha do Maio Amarelo. As pessoas precisam ser educadas novamente, precisam dessa conscientização, porque é importante no dia a dia mesmo, né? Às vezes na rotina corrida, vai buscar o filho na escola, tem que ir para o trabalho. Acontece quantas infrações durante esse período, né? Eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho para a gente como está a atuação das autuações aqui no município de Rio Grande. Bem, a Bruna sempre perspicaz e coloca as questões que são fundamentais em cada tema, e desta vez também. Então, Bruno, nós temos na ERS 734, tivemos durante 2024 3 óbitos. Na 392, que é uma BR, nós tivemos 5 óbitos. E na cidade como um todo, nas nossas vias, nós tivemos 10 óbitos. Então, dá um total de 18 óbitos em 2024. E é interessante que em 2008 foi lançada a campanha a Lei Seca, que todos nós conhecemos, que eu queria no sentido de dizer que se beber qualquer quantia, não dirija. Depois a lei foi aperfeiçoada e hoje possibilita que até 31,1 miligramas possa motorista dirigir. Mas em 2008, quando essa lei ainda estava se constituindo, nós tivemos um número aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, maior, de 2.200, 2.300 pessoas entre 2008, 2009 e 2010. O poder público, então, concebeu uma proposta, viu que não podia continuar assim em todo o Brasil, e aí estabeleceu pelo Código de Trânsito, artigo 306, o valor que poderia alguém beber para dirigir. E veja bem como é importante essas análises, que a partir daí caiu o número de acidentes com morte. Caiu significativamente. Nós, no Rio Grande do Sul, tínhamos, na época, 2.200 óbitos por acidentes de trânsito. Hoje temos em torno de 1.600, 1.700. Quer dizer, a lei que limitou a utilização do álcool foi muito importante. E então, nessas campanhas, como está sendo o Maio Amarelo, nós estamos ouvindo as autoridades de trânsito. Nós trouxemos aqui 2 técnicos do Núcleo de Trânsito do DENIT, né? Departamento Nacional de Integração e Transporte, que vieram com a sua sapiência, com o seu conhecimento, transmitir aqui para os nossos agentes de trânsito uma série de informações, trocar conhecimentos. E nós temos aqui em Rio Grande um grupo de trabalhadores que são agentes de trânsito extremamente qualificados. A maior parte deles já são formados em cursos superiores. Rio Grande propicia isso, porque tem várias faculdades,
são profissionais extremamente preparados, atentos e que com seu profissionalismo têm conseguido evitar que esses números sejam maiores. Porque nós temos na cidade, na verdade, 10 óbitos em toda a cidade. Mais 5 depois nas estradas federais e 3 na ERS 734. Na ERS 734, a responsabilidade são dos trabalhadores da Polícia Rodoviária Estadual, chamada abreviatura PRE. E na rodovia 392, que é federal, a responsabilidade é da Polícia Rodoviária Federal. No resto, são os nossos servidores, dos agentes de trânsito, os responsáveis por orientar o trânsito. Quando eu estava vindo para cá, por exemplo, eu avistei um motociclista que tinha sido barrado e aproveitou um descuido e fugou, saiu do local em que havia sido detido. Felizmente, os nossos agentes de trânsito já o conheciam e vão agora poder autuá-lo e, inclusive, fazer registrar a ocorrência para que ele responda por esse crime que cometeu. E esses números que o senhor trouxe são muito importantes para a gente ter essa comparação realmente, né, do que está sendo feito, do que pode ser feito ainda. Eu quero fechar o primeiro bloco aqui e a gente já volta para seguir conversando sobre a campanha do Maio Amarelo. Até mais! Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é o Juarez Pinheiro. Ele é secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança. A gente está conversando então sobre o Maio Amarelo e a importância da conscientização no trânsito e as ações realizadas na nossa cidade. Secretário, no primeiro bloco a gente já trouxe bastante informação sobre a campanha que será nesse mês, né? Quais as ações que serão realizadas, a gente falou um pouquinho. Eu gostaria que o senhor trouxesse os detalhes sobre quais as ações que estão sendo realizadas e que serão realizadas até o final do mês. Bem, queria deixar aqui aos telespectadores do Farol do Sul as atividades. Vou falar rapidamente das que já foram realizadas e depois falo também sobre as que serão realizadas. A abertura foi no Salão 9 da Prefeitura Municipal, onde 2 conferencistas do DENIT vieram trazer informações muito valiosas sobre novidades na questão da fiscalização de trânsito. Tivemos também uma blitz de condutores na frente do posto da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, ação educativa com ciclistas na Avenida Portugal, com colocação de sinalização noturna e entrega do material educativo, que ocorrerá no dia 5 de maio. Depois, no dia 9, às 10 horas, ação educativa com as crianças do projeto Agente Mirim. Esse é um projeto muito interessante, Bruno. Ou seja, as nossas companheiras que são agentes de trânsito, elas vão nas escolas e tem um projeto, vão 3 ou 4 vezes naquela escola e depois formam os agentes mirins. São crianças que vão orientar outras crianças para os cuidados no trânsito. É um projeto que nos anima muito e que nos enche de orgulho. Teremos, dia 10, passeio ciclístico em parceria com grupos de pedal da cidade. 12/5, palestra sobre a segurança no trânsito na CE Equatorial. Dia 14/5, 8 horas, ação educativa com caminhoneiros no Cotracan. 16/5, ação educativa integrada entre agentes de trânsito, policiais rodoviários federais e SESC-SENAT na PRE. 18/5, a escolinha de trânsito no Praça Shopping. Quer dizer, no momento de lazer das famílias, a escolinha de trânsito estará lá para alegrar as crianças e também para educá-las na questão do trânsito. Dia 21/5, ação educativa com caminhoneiros no Sindican. 23/5, blitz com condutores na Avenida Presidente Vargas. 24/5, ação educativa no Portage Shopping. Ou seja, estamos utilizando esses grandes centros de compras
onde nos fins de semana as famílias acorrem para passear, para lazer, para fazer compra, levam seus filhos, e lá então a gente com os nossos profissionais faz as orientações para um trânsito mais seguro. Depois, no dia 28/5, ação educativa com caminhoneiros no posto Coqueiros, na Vila da Quinta. E, por fim, vamos encerrar este Maio Amarelo com um motopasseio de encerramento com saída do Praça Shopping. Portanto, os telespectadores veem que são uma série de atividades em locais que as famílias acorrem com os seus filhos, enfim, toda a família, para que se possa passar essas informações que pode, quem sabe, salvar a vida daqueles que estão ali aproveitando aquela oportunidade para se informar. Nós estamos muito motivados e os nossos agentes estão orientados, que nós precisamos tocar nas pessoas, nós precisamos dialogar com as pessoas, demonstrar que não vale a pena andar com muita velocidade para ganhar 1 minuto ou 2 em eventual trajeto, que se a gente for beber, não dirija, que não se faça ultrapassagens quando não se tem certeza que se vai vencer o carro da frente. E aí é importante, como falei antes para a Bruna, a maior parte dos acidentes, 60%, são choques frontais, né? E se vê também que são os homens que morrem mais, como já falei, e que o maior número são condutores, os que vêm a óbito, e em segundo lugar, os motociclistas. E são ações que vão ocorrer ao longo da semana, que já estão acontecendo durante o mês, e são muito bacanas, né? Porque envolve toda a família. Eu gostaria de falar com o senhor agora um pouquinho sobre a inclusão no trânsito com relação às pessoas com deficiência. Sim. Quais são os projetos que estão acontecendo aqui no município? Olha, isso é muito importante. Nós recebemos, na semana que passou, o representante do CONDE, que é um conselho de pessoas com deficiência, que quer contribuir também com propostas para a legislação municipal. Ou seja, pessoas que têm a privação de um ou outro sentido. No caso, são pessoas que nos visitaram que não têm a visão, querem incluir na legislação do município, na questão de trânsito, propostas para que essas pessoas que não são em pequeno número possam ter também um trânsito seguro. Então, a questão da inclusão é muito importante. Incluir, sejam crianças que no início da sua infância, sejam pessoas que não se diz portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, né? E que também têm direito, a gente chama a mobilidade. Mobilidade significa o direito de acesso à cidade. Todos nós, isso é um direito fundamental. Nós temos que ter direito a acessar a cidade, seja para onde a gente quiser ir. E para isso o poder público tem que oferecer vias em condições, tem que oferecer transporte público com qualidade, para que a pessoa possa se deslocar, seja para o trabalho, seja para visitar um parente, seja para ir na escola, para o fim que for. Esse direito de acesso à cidade é um direito fundamental das pessoas, porque ele ajuda a que outros direitos sociais também possam ser usados. Porque se não tiver essa possibilidade, o direito à saúde, por exemplo, se ele tem que se deslocar, não vai poder ser exercido. Então, o direito ao acesso à cidade é um direito muito importante, é um direito fundamental. Secretário, vamos conversar um pouquinho agora sobre, além do Maio Amarelo, né? Quais são as campanhas e algumas iniciativas que estão programadas, que são importantes para este ano? Bem, o nosso trabalho é contínuo. Rio Grande é uma cidade que, felizmente, trabalha muito a questão associativa. E nós temos muitos parceiros, por exemplo, associações de ciclistas, associações eu sou das antigas, eu digo de motoqueiros, não é esse o nome, é outro nome técnico hoje em dia, mas o pessoal que utiliza as motos, nós fazemos trabalho conjuntamente com essas associações. E aqui em Rio Grande, como eu disse anteriormente, é uma península, é uma cidade plana,
que já tem 50 quilômetros de ciclovias e que agora, com o projeto dos franceses, nós vamos receber mais 35 quilômetros de ciclovias. Nós vamos ter a rodovia do Parque com 13 quilômetros. Então, nós vamos ter um número alto, significativo, de ciclovias. Então, nós interagimos muito com esse pessoal, porque eles são os elementos mais frágeis numa estrada, né? A gente tem que saber, por exemplo, quando tem um ciclista, se nós estamos dirigindo, a gente tem que manter no mínimo 1,30 m de distância daquele ciclista. Então, é contínuo essa troca de cooperação entre a Secretaria e essas entidades. E elas reconhecem nosso trabalho. Nós, a cada fim de semana, apesar de ter um quadro que não é muito grande de agentes de trânsito, a gente no verão atendia de 9 a 10 eventos. E agora, logicamente, agora no período mais frio, no inverno, diminui um pouco. Mas a relação que a Secretaria tem é orgânica com essas associações, principalmente ciclistas. Mas, enfim, com todo esse pessoal que usa, no caso, o ciclista, a própria força motora do ser humano para fazer o seu deslocamento, isso tem aumentado muito. A gente chama isso de locomoção ativa, ou seja, o uso da própria força do ser humano. E também quem usa bicicleta, quem usa as motos. Então, é uma troca permanente e os nossos agentes são reconhecidos na cidade. Isso me deixa muito orgulhoso, porque quando saio com eles, eu vejo quanto as pessoas ficam felizes de abanar. As crianças, por exemplo, no Carnaval, a gente tinha um QG ali na Avenida Rio Grande e as motos ficavam por horas ali paralisadas. As crianças queriam tocar, as crianças queriam sentar na moto, queriam falar com aqueles profissionais. Isso é muito bacana, essa interação, essa proximidade, né? Isso é fundamental. Secretária, a gente está chegando ao fim do nosso programa. A gente trouxe bastante informação para quem está nos assistindo, um pouquinho de conscientização para quem está em casa também, né? Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem de conscientização, reforçar um pouquinho de tudo que a gente já falou durante o programa, para a gente finalizar. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a TV O Farol do Sul. Eu já vim aqui outras vezes, é um veículo de comunicação importante de nossa cidade e a sua adesão me convidando nesse evento é de muita importância, nós agradecemos, mas nós queríamos repetir três coisas para que elas fiquem marcadas. Ou seja, se vai dirigir, não beba. Se vai fazer uma ultrapassagem, tenha segurança de que vai vencer aquela ultrapassagem. E, acima de tudo, respeite o pedestre, respeite o ciclista. Quando na via avistar um ciclista, saiba que tem que passar no mínimo a 1,30 m daquele cidadão que está utilizando aquele meio de locomoção. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. Foi uma honra, Bruna. Um abraço aos telespectadores. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.